Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Eberton. Eu estou gravando esse vídeo aqui para um projeto de extensão da minha faculdade, né? Onde o objetivo dele é que eu fale sobre algum conhecimento que eu adquiri ao longo desse módulo que eu estudei. E eu escolhi falar um pouco sobre programação orientada a objetos nesse vídeo, ou também conhecida por muitos como POO, né? A programação orientada a objetos é um paradigma que revolucionou o desenvolvimento de software, a programação em si, a forma como criamos e pensamos em sistemas, conectando a programação, a lógica de programação com o mundo real, né? Então, nesse vídeo aqui a gente vai entender um pouco sobre os fundamentos da lógica de programação, vamos falar um pouco sobre críticas também, né, a essa lógica de programação, tudo baseado em estudos científicos que eu pesquisei para fazer esse vídeo. Bom, então eu vou falar um pouco sobre o que é a programação orientada a objetos agora nessa parte do vídeo. Então, a programação orientada a objetos é um paradigma que ela organiza o código em torno de objetos, né? Digamos assim. Esses objetos, eles são como representações das coisas do mundo real, ou seja, podemos criar objetos que sejam um carro, avião, entre outros objetos que você possa imaginar que se conectem com o mundo real, né? E esses objetos ele tem propriedades e comportamentos. Cada objeto ele vai ter atributos, né, que são características dele e comportamentos também desse objeto em específico. Esse conceito ele surgiu na década de no ano de 1960, na década de 60, né, com Alan Kay e a linguagens como Smalltalk. A programação orientada a objetos ela é dividida em quatro pilares, né, que é o encapsulamento, a herança, abstração e polimorfismo. Eu vou falar um pouquinho aqui, bem por cima, sobre cada um desses pilares, né? Encapsulamento, como o nome já diz, ele busca encapsular, né, transformar em cápsula uma parte do código, a classe no caso, e ele protege os dados, né, de uma forma que os dados não sejam acessados sem necessidade. Isso que é o encapsulamento. Ele basicamente é uma cápsula onde o código é protegido, né, uma parte do código específico, uma classe, um objeto. A herança, ela é uma forma onde uma classe herda alguns atributos de outra classe. Ou seja, por exemplo, um carro pode herdar atributos da classe veículo, né, que é a classe principal no caso. Então ele herda, tipo, por exemplo, andar para frente, veículo, ele vai ser uma classe, por exemplo, geral, onde avião, carro, moto pode herdar algumas características dessa classe principal, que é o veículo. A gente também tem o polimorfismo, que ele permite que os objetos, né, se comportem de maneira diferenciada em contextos diferentes, né? Depende do contexto, uma classe ela vai agir de alguma forma, né? Essa classe geralmente tem ela herdou alguns atributos, só que por causa do polimorfismo, ela em diferente contexto ela vai agir de uma forma diferente. A gente tem a abstração também, que a abstração ela simplifica sistemas complexos e mostrando apenas o essencial. Se você já teve algum contato com a linguagem como Python ou C++, você já deve ter visto algum desses pilares é, no código, né? Você já provavelmente já deve ter visto esses pilares funcionando em linguagem. Então, eu vou falar o porquê você deve usar a programação orientada a objetos, em qual tipo de caso ela vai ser o ideal para se utilizar, né? A programação orientada a objetos, ela é utilizada muito em sistemas modulares e reutilizáveis, né? Em códigos, criação de códigos modulares e reutilizáveis. Por exemplo, você pode imaginar que você esteja criando um sistema de controle de produtos em específico, né? A programação orientada a objetos pode criar o objeto produto, para você ter um controle, onde você vai conseguir manipular, por exemplo, e ver a parte dentro desse produto, coisas como o nome do produto, preço e a quantidade do mesmo, né? A programação orientada a objetos, ela é voltada para que você consiga fazer esse tipo de coisa, né? E além disso, por conta da herança, como eu falei anteriormente, a gente pode ver que produto, por exemplo, ele pode ter daí o produto perecível, o produto não perecível, né? De outras subclasses de produto, né? Mas cada produto ele herda alguns atributos principais da classe produto principal. E pesquisas como o estudo An Empirical Study of Object-Oriented Software,
de Schidamer e Kemmerer mostram que sistemas orientados a objetos são mais fáceis de manter e escalar, né? Isso é um estudo feito e no final do vídeo eu vou deixar o nome do artigo para caso alguém queira ler, porque a minha pronúncia realmente não é das melhores, né? Como pode ver. Vou falar também um pouquinho sobre um dos principais problemas da programação orientada a objetos, né? Que é basicamente a sua complexidade para sistemas mais simples. No caso, se você está estruturando, montando e codificando um sistema mais simples, a programação orientada a objetos talvez não seja tão indicada, porque ela pode causar uma sobrecarga de memória, né? Tem um artigo, o nome dele eu vou ler, porque se eu tentar falar só de cabeça, acaba que a minha pronúncia não vai ficar muito boa, mas de qualquer forma eu vou deixar no final do vídeo o artigo, e até aqui agora embaixo eu vou escrever ele para você ter uma base, se caso queira procurar para ler. Mas é o artigo The Case Against Object Oriented Programming, de Niklaus Wirth. Ele argumenta que em alguns casos, né, paradigmas como programação funcional ela pode ser mais eficiente. Como eu disse, a programação funcional ela pode ser mais eficiente para sistemas menos complexos, para códigos menos complexos. Já a programação orientada a objetos, devido à sua complexidade, pode acabar atrapalhando nesse ponto. Então a gente consegue tirar desse vídeo, né, de estudo sobre a programação orientada a objeto, que é algo que transformou o mundo da tecnologia, sem dúvidas, muito importante, e está presente em sistemas bancários, em diversos sistemas que utilizamos atualmente, e é algo muito importante, né? Eu espero que esse vídeo ele tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu espero que vocês gostem da forma com que eu falei, com o objetivo com o assunto que foi abordado, né? E lembrando que eu vou deixar agora no final aqui, da onde eu tirei alguns estudos, algumas informações, né, que foram de alguns artigos científicos, tá bom? Muito obrigado, e até a próxima.